Oi, oi, oi! Bora de live, bora falar de merecimento. Vamos aguardar o Instagram avisar que eu estou aqui. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Nós vamos falar de merecimento. Coloquei uma caixinha de manhã. Seja bem-vinda, Emily. Recebi muitos temas maravilhosos. Já anotei para as próximas lives. Alguns temas profundos, temas intensos que a gente vai falar nos próximos encontros aqui. E hoje algumas caixinhas apareceram falando sobre autoestima, baixa autoestima, falando sobre merecimento, falando sobre culpa. Isso tudo se conecta e a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar muito sobre tudo isso nessa live. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como aumentar seu nível de merecimento, entendendo que merecimento, ele deveria ser matemático, né? Merecimento, sejam bem-vindos todo mundo ali, de chegando, Rosalma. Merecimento, ele deveria, né, ser matemático, mas a gente, como ser humano que somos, a gente bota muitas variáveis nessas equações aí, ele fica uma equação muito complexa e às vezes a gente dificulta muito de chegar às coisas boas na nossa vida por essa percepção distorcida sobre o que é merecimento. A gente acha, né, e a gente foi muito condicionado, principalmente nós mulheres ali da minha geração, 30, 45, 50 anos, né, nós que estamos nessa faixa etária, a gente foi muito condicionada a fazer e ser reconhecido pelo nosso fazer. Então, assim, a gente já internaliza ali que para eu merecer receber algo, eu tenho que me doar muito, né? Eu tenho que fazer, às vezes, demais. E merecimento, ele é muito subjetivo porque a gente bota algumas variáveis que são muito profundas, que é principalmente a nossa identidade, a nossa autoimagem. Isso é um tema extremamente importante e extremamente profundo de ser entendido. Mas eu vou começar conceituando de uma forma bem objetiva, para a gente partir disso. O que é autoimagem? O que é a nossa autoimagem? Autoimagem é como eu me vejo, é como eu me enxergo. E não só fisicamente, mas nos meus atributos, nas minhas características, nos meus dons, nos meus talentos e também nos meus defeitos, tá? Os nossos defeitos, como a gente enxerga os nossos defeitos, tudo isso faz parte da nossa autoimagem. Seja bem-vinda, Ellen, minha irmã de alma. A gente se comunica só por telepatia, né, Ellen? Então, autoimagem, gente, é como eu me vejo em todos os meus aspectos, no físico, né, nos meus dons, nos meus talentos e nos meus defeitos. E aí que começa a grande distorção, porque muitas vezes essa autoimagem, ela muitas vezes não, na maioria da nossa vida, essa autoimagem, ela vem emprestada dos outros. Desde a nossa infância, a gente começa a receber rótulos, né, dos pais, a gente começa a receber rótulo dos professores, a gente começa a receber, fulano é muito custoso, fulano é muito quietinha, fulano é isso, é aquilo, e a gente vai pegando emprestado, né? Vai pegando emprestado esses rótulos que colocam na gente e a gente vai tornando isso parte da nossa identidade. E hoje meu trabalho é muito sobre isso. A minha vida inteira, a minha grande questão, assim, a mais profunda, eu acho que o principal dela é exatamente essa: descobrir quem eu sou, né? Quais são os meus atributos reais, o que de fato são meus dons, os meus talentos reais e o que
é parte de uma personalidade construída que eu construí muitas vezes para agradar, muitas vezes para fugir da culpa, muitas vezes para ficar em paz, para receber amor, para receber reconhecimento. Então a nossa autoimagem não é algo matemático, né? Ele é cheio de variáveis para poder lidar com essas emoções que surgem na relação com o outro. Quando o outro vai nos colocando esses atributos, os defeitos, né? Tudo isso. Então a autoimagem, ela passa por essa questão relacional. E aí já abre todo um leque de complexidade. Porque se relacionar não é simples, porque a gente se relaciona buscando muitas vezes aprovação, a gente se relaciona buscando aceitação, a gente relaciona buscando amor, a gente se relaciona a partir da nossa percepção e o outro tá conversando comigo a partir da percepção dele. É como se um estivesse falando português e o outro inglês, muitas vezes, um tá falando alemão, o outro tá falando russo. Então a gente se relaciona a partir de mundos internos muito diferentes. Às vezes, na grande maioria das vezes, a gente não consegue harmonizar esse diálogo. E a gente constrói, muitas vezes, um Frankenstein sobre a nossa autoimagem. A gente constrói um recorte de coisas sempre olhando para fora. Então, o primeiro ponto que eu quero convidar a gente a pensar é sobre, de fato, o que é real na sua autoimagem e o que é uma ilusão. Para atender a expectativa de alguém, para atender uma expectativa social. Vou tentar ir trazendo exemplos, né? Porque como esse tema é um tema bem profundo, bem complexo, e se vocês quiserem colocando dúvidas também ao longo do nosso bate-papo, a gente vai conversando, vai trocando, tá? Mas, por exemplo, eu lembro muito de uma fase da minha filha brigar comigo quando eu contava para os outros o quanto ela era inteligente. E ela é realmente extremamente inteligente. Mas aquilo foi virando um rótulo pesado para ela, né? E eu fui entendendo que sim, ela tem esse dom, ela tem essa característica, ela tem uma mente muito capaz, né? Muito diferenciada nessa questão de percepção. Mas aquilo vai virando um peso, porque eu enfatizava aquilo demais. E eu colocava uma expectativa muito grande em cima daquilo. E ela era bem pequena nessa época ainda, né? Ela tinha ali por volta dos 7 anos, por aí. E eu parei de falar isso. Eu percebi, a sorte que eu percebi o quanto isso era pesado para ela, né? O quanto de imposição eu colocava nela para não errar, né? Porque se ela é extremamente inteligente, o que se espera? Muito acerto, né? Muito entendimento. E uma criança, gente, ela tem os erros, ela tem o direito de errar, ela tá experimentando a vida, tá conhecendo a vida. E assim como eu fiz isso com a minha filha, a gente faz isso com os nossos filhos, os nossos pais fizeram com a gente, e gera muita expectativa. E como seres relacionais, a gente está sempre na nossa inconsciência, enquanto a gente não abre para esse caminho do autoconhecimento, para esse caminho da autoanálise, para esse caminho de avaliar, a gente vai muito querendo atender a expectativa do outro. E não que seja totalmente ruim a gente atender. Se a gente está numa relação, a gente precisa equilibrar essas trocas de expectativa, precisa ter muito diálogo. Mas eu quero que você para e pensa aí. O que é verdade sobre você e o que não é? Já o oposto da minha filha, vou dar outro exemplo aqui para vocês irem ouvindo e pensando na própria história de vocês e pensando no próprio caso de vocês. Diferente da minha filha, o rótulo que colocaram na minha alfabetização por conta da minha dificuldade, da dislexia, né, de associar as letras, os nomes lá, de juntar as sílabas, eu trocava tudo, né? Então, pra mim, foi um rótulo, e eu tinha um colega de aula particular que me chamava muito de burra, né? Então, esse foi um rótulo que eu me coloquei, e é um rótulo que, pra mim, ainda é dificílimo de tirar. Ainda é extremamente desafiador. E por uma boa parte da minha vida, eu, na minha autoimagem, carregava que eu tinha essa dificuldade. Eu não conseguia perceber a capacidade e a potência do meu cérebro. Por quê? Porque eu adotei aquele rótulo
como parte da minha autoimagem. Então eu tinha que trazer isso para a minha vida, eu trazia isso como uma dificuldade. Então, por exemplo, quando eu ia começar um projeto novo, quando eu quis começar a minha primeira empresa, eu me achava incapaz. Eu precisava sempre de pessoas junto de mim, pessoas fazendo. Por quê? Porque eu precisava honrar esse rótulo de incapacidade. E hoje, depois de estudar muito desenvolvimento humano, depois de virar terapeuta, de começar a atender pessoas, de conduzir retiros, de ver como você vai se familiarizando com como as pessoas pensam, né? Você vai entendendo a diferença do seu processamento para o processamento das outras pessoas. E hoje eu vejo que eu tenho uma capacidade cognitiva muito acima da média. Que eu não tenho nada de burra, como eu já pensei e me rotulei, que eu não sou incapaz, como boa parte da minha vida eu coloquei. E quando eu abraço, né, um rótulo desse como parte da minha identidade, o que eu vou fazer? Eu vou agir de forma tal, comprovar que aquilo ali é real. Então, a gente começa com as autossabotagens, a gente começa a escolher, às vezes, até parceiros de negócios, no meu caso, que puxavam o meu freio de mão, que fazia com que as coisas não andassem, que tinha, né, às vezes, um caminho diferente. Então, a gente atrai situações para validar, para reforçar aquela autoimagem, aquele rótulo que eu coloquei na minha autoimagem. Tá ficando claro? Então eu começo a minar o meu merecimento. Porque merecimento, ele é diretamente ligado ao quanto eu estou aberta nessa minha autoimagem. Quanto eu estou com a minha autoestima elevada. E o que é autoestima? Então a gente já entendeu que a autoimagem é como eu me vejo. Todos os rótulos que eu abracei como sendo verdade sobre mim. Tudo aquilo que eu olho pra mim e acredito que eu sou. Agora, a autoestima é o quanto eu gosto dessa minha autoimagem. É o quanto eu estou bem com essa autoimagem. Então, percebe que a autoimagem já é a base. Se tem muita distorção em como eu me vejo, se eu me vejo muito pelos olhos dos outros e eu tento manter muito o meu relacional somente, só olhando para fora, né? O que as pessoas acham de mim, o que se espera de mim, o que busca de mim, se eu não volto para esse autoconhecimento para de fato me conhecer, saber o que de verdade eu sou, essa relação da autoestima vai ficando fragilizada. Minha autoestima vai ficando baixa, porque eu tô sempre olhando para fora. A minha autoimagem está distorcida. Eu não consigo saber que de fato são as minhas características reais. Eu não consigo saber de fato quais são meus dons de verdade. Eu não consigo de fato saber quais são os minhas dificuldades, os meus desafios reais ali na minha vida. E entendendo que também a gente somos seres que a gente tem essa capacidade de evoluir. Então, aquilo que já foi também verdade um dia sobre mim, aquilo que já foi verdade sobre a minha autoimagem, ela não é algo engessado, não é rígido. A gente está sempre em constante evolução, né? De um jeito ou de outro. Alguns no modo ativo, buscando se aprimorar, outros no modo passivo, deixando com que as dificuldades da vida vá aprimorando, né? Então, o primeiro ponto é a gente entender que existe a nossa imagem, que a gente enxerga de nós mesmos, que é construída muito mais pelo externo, e a gente precisa fazer um movimento consciente, um movimento voluntário de começar a lapidar essa autoimagem e de fato reconhecer o que são os nossos dons, o que são os nossos talentos, o que são os nossos desafios, aquilo que eu trago de verdade na minha alma. Depois, começar a fazer as pazes com isso que é real dentro de mim, que aí está no fortalecimento da minha autoimagem, da minha autoestima, desculpa, porque aí eu começo a ficar em paz com quem eu sou, começo a ficar em paz com aquilo que eu trago, e é uma das bases do Divinamente Humano, de entender que graças, né, a esse Criador maravilhoso, nós temos potencialidades em locais diferentes.
Tinha uma chefe que ela sempre falava, né? O que seria do azul se todos gostassem só de amarelo? O que seria de nós, né, desse mundo, se todos fossem padronizadinhos? Ainda bem que nós temos potencialidades em lugares diferentes, que nós temos desafios em lugares diferentes, porque aí um pode somar com o outro e a gente construir um coletivo mais harmônico, né? E a gente pode ser útil uns para os outros, a gente pode trocar, a gente pode viver em harmonia. Então a gente tem que olhar essas diferenças não como algo errado, mas como algo maravilhoso, como essa pluralidade. E é assim que a gente pode muito agregar uns para os outros, através das nossas diferenças. Mas o social, o moral, ele faz justamente o oposto. Eles querem nos colocar tudo na mesma caixinha, tudo no mesmo padrão, e começa a criar esse jogo de comparação que também mina a nossa autoestima. E as redes sociais podem ser maravilhosas pra gente fazer lives, né? Que expande a nossa consciência, que faz a gente pensar e evoluir, mas ao mesmo tempo é uma faca de dois gumes, porque cria ali um padrão, né, um vício em estar sempre se comparando, a grama do vizinho achando sempre mais verde, achando que a vida do outro é sempre melhor e muitas vezes esquecendo que aqui a gente só posta o lado bom, né? A gente não fica postando os perrengues aqui, a gente não fica, às vezes a gente até conta uma coisa ou outra, né? Principalmente quando tem um padrão de vítima, para mostrar ali, para sensibilizar, para conquistar ali um apoio. Mas, na grande maioria das vezes, aqui a gente só posta o recorte do recorte. Então, essa comparação que a sociedade coloca a gente também, isso é um problemaço para nossa autoestima. Isso mina muito a nossa autoestima, porque te exige que você seja, que você busque uma personalidade, uma autoimagem de você que você às vezes não é. E tá tudo bem. Eu falo, né? O Criador nos fez com DNA diferente, digitais diferentes, fisionomias diferentes, e porque cargas d'água a gente insiste em querer ser tudo igual. Quando eu vejo, gente, esse povo, né? Todo mundo se harmonizando facialmente, botando botox, botando isso, botando aquilo, e ficando todo mundo padronizado. Nossa, isso me dá um tum-tum-tum aqui, uma aceleração no coração, porque o que é bonito na gente é a nossa diversidade, né? O que é bonito em nós é a nossa pluralidade. E a gente tem que aprender que isso é um grande potencial da humanidade. É a diferença. Não é a gente ser igual. Então a gente precisa quebrar esse paradigma social de que todos precisamos ser de tal jeito. E eu, por exemplo, recentemente, eu tenho me questionado muito algo, porque eu sempre quis muito ter uma empresa de sucesso e ter isso e ter aquilo, né? De ter um resultado, e já busquei muitas mentorias para poder fazer minha empresa crescer de algum jeito. Mas quando começou a crescer demais, eu falei, para lá, parece que eu não tô gostando disso. Parece que esse negócio tá me tirando do meu eixo, tá tirando do meu centro. Parece que tava me sobrecarregando, e eu olhei para aquilo e falei, gente, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é realmente esse o caminho que eu quero? Será que essa busca de ser uma empresária, isso é algo que realmente ressoa com o meu DNA espiritual? Eu falo muito do meu DNA da alma, né? Então, será que isso ressoa? Então, eu vi que não, para mim não ressoa. Não é o caminho que eu quero. Não é o estilo de vida que faz sentido para mim. Não é o meu objetivo criar uma equipe gigantesca de profissionais trabalhando comigo. Eu quero sim expandir a minha mensagem, mas sem perder a minha essência. E eu acho que esse é o grande respeito que a gente precisa achar. E nesse caminho de buscar essa autoimagem, porque quando a gente começa a estudar, e aí eu tô falando aqui pra vocês, a nossa autoimagem foi construída muito a partir do externo, do olhar da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós, dos nossos amigos, dos nossos professores, né, do social que nos cerca. É muito na relação que a gente constrói essa percepção da nossa imagem, que é quase sempre distorcida. E eu ficava me perguntando, como é que a gente pode descobrir qual é a nossa real identidade?
como é que eu posso saber o que é real para minha alma? Qual que é meu DNA essencial? Tinha que ter um norte, né? Tinha que ter uma busca, porque a gente fica tão mergulhado nessas relações, nessas informações, que aí você olha e fala assim, tá, já entendi que a minha formação, aí quando você começa a estudar, né, a formação, o nosso cérebro tá em teta, quem gosta aí de fundamentos, até os 7 anos, tá tudo absorvendo, como se um processo de hipnose, tudo isso, então a gente cria essas camadas, aprovação, rejeição, aí você vai pra psicologia, tem toda uma explicação de como é que se forma a nossa personalidade, quanto isso nos distancia, mas tá, e qual que é a minha real personalidade então? Essa sempre foi a minha grande dúvida, assim. O que é a Tatiane de verdade? Qual que é a minha essência? É claro que quando a gente para e centra, quando a gente para e medita, quando a gente silencia esse tumulto de falatório externo ao nosso redor, quando a gente desconecta um pouco aqui do ficar scrollando esses feeds de notícias aí, disso, de aquilo outro, a gente já consegue perceber. Por quê? Porque o nosso corpo fala, né? A Ellen tem um trabalho lindíssimo aqui com essa presença do corpo, o corpo oráculo. Então, o nosso corpo fala. Aquilo que é verdade para nós, o nosso corpo fica mais relaxado, o nosso corpo fica mais em paz. Aquilo que não é verdade, o nosso corpo tende a rejeitar, tende a tensionar, né? Isso eu percebia muito em mim. Às vezes, quando a empresa tá muito agitada, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, isso aqui em mim trava, pesa. Porque o corpo tá me dizendo, tá no excesso, tá no excesso, desacelera. Então, essa presença é um caminho, é um dos principais caminhos. Presença para o nosso sentir físico. E hoje, cada vez mais a gente vê uma tendência, né, de alguns grandes nomes aí, trazendo tudo para racionalidade. Ok, é um caminho, todos são caminhos, né? Não é um caminho que eu concorde totalmente. Eu acho que o racionalizar, ele é uma função. Nós desenvolvemos o neocórtex, né, e do cérebro, que é uma área do cérebro para pensar, para racionalizar, justamente para nos apoiar, mas a gente precisa equilibrar os pratos também, né? Nós somos um ser que sente muito. E hoje os estudos provam que hoje o nosso coração, ele emite muito mais magnetismo do que o nosso próprio cérebro. Então, o nosso sentir, né, os neurônios do coração, ali tem uma potência magnética, eletromagnética muito maior do que a do cérebro. Então, o nosso sentir, ele tem um peso. E a presença para esse sentir é um primeiro caminho. Só que eu, Tatiane, virei cabeção, eu virei aquela pessoa que prioriza o estudar. Por quê? Porque eu tinha uma dor lá da minha infância, da minha alfabetização, e eu compensei. O nosso corpo sempre compensa. Ele compensa as nossas dificuldades de alguma forma. Então eu fui compensando no comportamento de ser curiosa, no comportamento de estar sempre buscando informação, depois de estudar muito, né? Então eu tô sempre estudando. Então eu fui compensando através desse conhecimento. E, gente, eu vou sempre na live dando os meus exemplos, por quê? E às vezes eu pego algum outro de cliente, mas o meu eu fico muito à vontade de falar. Mas não é pra você fazer o quê? Qual que é o exercício? É de me ouvir e transpor isso pra sua própria vida, tá? E tentar identificar na sua própria vida o seu movimento. Então o primeiro passo é esse, presença. Presença pro meu corpo, presença pro meu sentir. Tá? Mesmo se você, como eu, foi muito lá pro intelectualizar as coisas, volta, de vez em quando para um pouquinho, esteja atenta ali o que você está sentindo naquela situação, o que você está sentindo nessa relação, porque a gente só vai permitir merecer as coisas se eu me sentir bem naquele lugar, se eu me sentir bem com aquele resultado, se eu me sentir bem em frustrar algumas pessoas, nós vamos chegar lá. Aguenta aí. Aguenta aí que essa live, ela tem vários vieses aqui que a gente precisa olhar, tá?
Então, primeiro passo, sentir. Mas eu continuava me questionando, deve ter algum outro norte, deve ter algo que revele para mim mais sobre esse DNA essencial. Deve ter algo que revele para mim mais sobre qual que é a verdade da minha essência, qual que é a imagem da minha essência. E eu comecei a buscar. E hoje eu faço uma junção para os meus clientes, para mim mesmo, dos mapas. Hoje eu uso. Primeiro eu comecei a estudar o mapa astral. Desde criança, isso da minha infância, da minha, assim, 12 anos, 11 anos, eu já lembro de ser apaixonada por astrologia, de querer ser astróloga, era um desejo, eu adorava ler tudo, revistas naquela época, né? Eram revistas que falavam sobre astrologia. Tudo que eu lia sobre astrologia eu amava. E hoje continuo me aprofundando para ser uma astróloga aí, né? Uma boa astróloga. Depois eu fui para numerologia, porque eu sempre duvidei muito de mim, lembra da minha dor? Então, só astrologia dá um norte muito grande das características que a gente traz, dá. Astrologia é um mapa, realmente é uma bússola para nossa vida, para a gente entender a nossa alma, entender o que a gente traz de resgate kármico, entender o que a gente traz de potencialidade, entender o nosso caminho de evolução. Então tem todas as respostas ali. Ó, a Ellen tá dizendo, a Ellen daqui de Tumbiara, né, que fez o mapa e foi um divisor de águas. Eu acho realmente, olha, eu cheguei a arrepiar. Os mapas para mim são um grande divisor, porque são ferramentas que te falam assim: essa é a sua alma traz aqui, traz suas energias, né? E é assim, a gente não é o mapa quando a gente faz. Não é nesse sentido divinatório de dizer assim, você vai casar com tantos anos, você vai ter tantos filhos, você vai ser tal profissão ou X profissão. Não é isso. O mapa astral de verdade, né, que é daquele profundo, ele vai te dizer a tendência. Por exemplo, vou pegar um exemplo muito grande, o meio do céu no mapa é o nosso caminho de evolução. O nódulo norte é o nosso propósito evolutivo. Então, por exemplo, o meu meio do céu é em Virgem. Então, quando a gente quer estar perdida profissionalmente, são 2 pontos que eu olho muito no mapa. Então, meu meio do céu é em Virgem. Então, o que eu falo isso? Eu venho para estruturar. E olha como o meu trabalho hoje aqui com vocês tem muito a ver com essa estrutura. Eu pego esses temas muito complexos e eu tenho uma facilidade de organizar isto. Eu tenho uma capacidade, às vezes, de pegar a vida da pessoa que está muito emaranhada, fazer os mapas dela e começar a organizar estrutura. Eu tenho essa facilidade do profundo vir para a estrutura. Então, isso está no meu mapa. Isso é nato meu, isso é um dom nato meu e é o meu caminho de evolução aqui. Meu caminho pede isso. Então, quando eu estou, seja na terapia, e eu faço isso não é só nas terapias, não, eu dei o exemplo das terapias, mas, por exemplo, em todos os meus trabalhos que eu já passei hoje, eu já escrevi isso em todos os lugares que eu trabalhei. Eu ajudei a estruturar um laboratório de qualidade, de controle de qualidade. Eu ajudei a estruturar a Agência Municipal do Meio Ambiente aqui. Eu ajudei a estruturar no comecinho da Casa Colibri. Então, tudo eu tenho esse movimento de começar a estruturar as coisas, deixar as coisas estruturadas. Isso é meu, tá lá no meu mapa, entende? Então, os mapas são ferramentas que quando a gente está muito perdida nessa autoimagem, quando a gente está muito cheia de rótulos colocados para fora, é um caminho maravilhoso da gente buscar. Só que eu, com essa dúvida, como eu estava falando, né, de duvidar muito ainda de mim, de ser muito cabeção, que eu fui compensando nesse lugar, eu falei, mas será que essa astrologia realmente funciona? Ou será que isso é coisa né, será que isso também não é uma falácia? Será que isso eu também não estou indo para fora através de um mapa? Eu me coloquei essa questão muitas vezes. E aí eu fui buscar a numerologia. E no meu mapa numerológico, né? Eu uso muito a numerologia cabalística, é a que eu gosto. Mas existem outros caminhos também. Eu achei a mesma coisa. Aquilo me impressionou muito. Eu já fiquei assim, como assim? Que o meu mapa numerológico, em essência, fala
fala praticamente a mesma coisa do meu mapa astral. Eu falei, opa, tem alguma verdade aqui nisso. Porque quando você pesquisa a origem da astrologia, a origem da numerologia cabalística, são lugares diferentes, são povos diferentes, são tempos diferentes. Como é que isso surgiu em momentos diferentes da humanidade, em locais diferentes da humanidade, e conseguem falar basicamente a mesma coisa sobre mim? Então ali eu já falei, ó, alguma verdade existe nisso. E depois veio uma outra ferramenta que chegou na minha vida também, que é a cosmologia maia, né? Que é o Tzolk'in, que é o nosso Kim de nascimento, também tem as ondas, aí tem toda uma coisa, tem toda uma forma de ler você a partir do seu nascimento também, da sua data de nascimento. E adivinha? Também falava a mesma coisa. E eu falei, não, 3 ferramentas, 3 momentos distintos da humanidade. Eu preciso acreditar que isso aqui tem um fundo de verdade. E comecei a unir essa análise dos mapas com aquilo que eu disse para vocês da presença para o corpo. E ir me conhecendo e entendendo quem é a Tatiane de verdade. Eu já tenho total consciência sobre mim? Não. Mas hoje eu tenho uma visão muito mais profunda de quem eu sou. E dos rótulos que eu me coloquei. E dos rótulos que eu lido diariamente para desconstruir e deixar para trás. É isso aí, Lídia. Vamos marcar. Vamos marcar. Porque é isso. A gente também constrói os rótulos para nos proteger. E assim, eu falo que eu sou muito abençoada mesmo, privilegiada, de receber algumas informações. Eu falo que eu tenho um radarzinho muito ligado, que às vezes eu consigo fazer essa conexão de temas. E o Divinamente Humanos, que é a minha metodologia, que é a minha forma de ver a vida, é muito sobre conseguir olhar tudo isso. Então, eu também tenho uma visão hoje que essa autoimagem que você carrega distorcida, que foi colocada pelas suas relações, ela também serve. Dentro do Divinamente Humanos, ela serve para te mostrar o que você veio transpor nessa existência. O que você veio desconstruir nesta existência. Porque quando a gente vem, a gente traz cargas também, né? No nosso sistema familiar, a gente traz informações que a gente carrega na nossa epigenética ali, das nossas famílias aí, a gente traz coisas na nossa alma que precisam ser desconstruídas. E essa autoimagem distorcida, aquela que a gente carrega da nossa personalidade, ela tem informações sobre isso. Então a primeira coisa também que eu quero convidar vocês é estar atento para aquilo que não é verdade sobre você, aquilo que você diz que é sobre, que você é aquilo, mas na verdade você está honrando ali as suas relações. Então, por exemplo, quando eu dizia que eu era incapaz, eu estava honrando toda uma história sobre a minha vida. E hoje eu vejo que eu tenho uma capacidade gigantesca de realizar um monte de coisas. E hoje eu me permito colher os frutos daquilo que eu consigo realizar. Merecimento, tá? Mas eu quero convidar vocês a olhar sem julgar. Essa também é uma chave. Olha para essa autoimagem distorcida que você tem hoje, sem esse julgamento de que eu tenho que ser X, eu tenho que ser Y, eu sou muito ruim nisso. Para de se chicotear. Olha e acolhe. Olha, eu falo, precisa amar primeiro. Bert Hellinger tem uma frase que eu amo e busco aplicar na minha vida, que é o quê? Os ciclos só se encerram no amor. Um ciclo só se fecha com amor. Eu preciso amar de verdade. E não é amar na marra, não. Eu preciso realmente me apaziguar com algo para poder deixar que aquilo vá da minha vida, que aquilo se vá da minha vida. Então eu preciso amar primeiro a Tatiane autocrítica que existe dentro de mim, aquela que buscou
ser perfeita demais, porque se sentia incapaz, porque se sentia que se não fosse a melhor na entrega dela, não ia ter amor, não ia ter relacionamento, não ia ter nada. Então primeiro eu preciso amar essa mulher, eu preciso amar essa autocrítica que existe dentro de mim, essa mulher exigente que existe dentro de mim, para depois ser capaz de deixar ela ir embora. E como é que eu amo? E como é que eu faço esse movimento de amor? Entendendo que tem uma finalidade e ela traz um recado. Ela traz um recado para mim. Nada na vida é solto. E aqui eu faço até um recorte, porque eu tenho começado a falar muito de espiritualidade, né? Eu tenho trazido projetos mais de espiritualidade. E eu falo muito que espiritualidade, para mim, é a gente chegar nesse lugar real, de identidade real dentro da gente. Para mim, essa é a melhor definição de espiritualidade. Existem seres de luz, existe mentores, existe um mundo astral para além desse material que a gente vive, existe. Mas a principal espiritualidade, o movimento mais espiritual que você pode fazer é acessar a sua verdade interna e trazer para esse mundo essa sua verdade interna. Isso é o movimento mais espiritual que a gente pode fazer. E a grande maioria das pessoas que falam de espiritualidade, eu vejo elas convidando a gente a se distanciar da nossa humanidade. E não é, para mim, não é um caminho que faz sentido. Por isso que chama divinamente humanos. É integrar. É conviver junto, em harmonia. É caminhar junto, tá? Então, quando eu paro de julgar, quando eu começo a fazer esse movimento de me amar através dessa aceitação, desse entendimento que toda dor que me aconteceu, a gente fez uma live ali sobre dor 1 ou 2 semanas atrás, não sei. A gente falou muito sobre as dores que a gente vive, né? Então, quem não assistiu essa live, vai lá. A gente precisa apaziguar isso dentro de nós e acolher. Só a partir daí eu consigo mudar. A mudança, ela vem desse lugar, né, de primeiro aceitação, de primeiro amar essa realidade, para depois eu conseguir, de fato, fazer uma nova história, um novo movimento, um novo capítulo, tá? Exato, a luz só existe porque existem as sombras. A gente só percebe a nossa luz quando a gente percebe as nossas sombras. E quanto mais sombra, mais luz, né? Quanto mais a gente tem sombras dentro da gente, quanto mais a gente olha e tem desafio dentro da gente, mais luz. Vamos dar uma recapitulada, vamos costurar tudo que a gente tá falando aqui para poder clarear isso na mente de vocês. Então vamos lá. A gente partiu do princípio que a gente se vê de uma forma distorcida, a gente se vê a partir dessas relações iniciais, principalmente da nossa vida, da nossa infância e juventude. Então a gente construiu uma visão sobre nós, que a gente chama de autoimagem, que é essa percepção de quem nós somos, distorcida. E agora o caminho é a gente começar a descobrir realmente a nossa verdadeira imagem, aquela que a gente realmente é. E os mapas podem ser um excelente caminho para nos apoiar nesse movimento, juntamente com a presença, né, de centramento, com a presença para o nosso corpo físico, tá? Então, primeiro ponto, buscar a sua real identidade. E cá comigo, um recorte. Nós nunca vamos saber nesta existência, ao meu ponto de vista, né, até hoje, a nossa real identidade total. Isso é algo que é todo dia um pouco todo dia. A gente, né, não vai parar nunca de ter novas percepções sobre a nossa verdade interior. Mas o primeiro movimento é esse, da gente ir reconstruindo a nossa autoimagem. E nesse movimento da gente reconstruir a nossa autoimagem, a gente vai gostando mais daquilo que a gente vê, porque a gente vai entendendo, porque a gente vai aprendendo para que servem as nossas sombras, para onde as nossas sombras nos levam também de ensinamento. A gente vai percebendo as nossas reais dons, os nossos reais talentos, e a gente vai se apropriando deles e vai colocando eles a serviço e vai vendo isso frutificar. E isso é bom demais da conta, isso fortalece demais a nossa autoestima.
tá? Então, autoimagem, como eu me vejo, preciso me ver de verdade. Autoestima, o quanto eu gosto daquilo que eu vejo. Quanto mais eu me enxergo de verdade, mais eu vou gostar. É inevitável isso, né? É inevitável. E quando eu gosto do que eu vejo, eu fico mais em paz para receber da vida. Eu abro as portas do meu merecimento. Por quê? Quando eu começo a gostar mais de mim, quando eu vou fazendo as pazes com a minha autoestima, quando eu vou percebendo que tá tudo certo eu ser diferente do meu pai, da minha mãe, quando eu me dou o direito de ser diferente, primeiro que eu automaticamente dou para as outras pessoas o direito de ser diferente também. Então, se eu fico em paz em ser diferente da minha mãe, do meu pai, do local de origem que eu nasci, das pessoas ao meu redor, eu também dou para outras pessoas o direito que elas sejam diferentes. Então, a gente já começa a sair desse movimento de certo e errado, tem que isso, tem que aquilo. Isso já tira um peso das nossas costas, que é maravilhoso. Então, eu já vou ficando mais em paz em receber, merecer receber. Merecimento é muito sobre essa permissão que a gente tem de ter as conquistas, de ser diferente. Bert Hellinger fala muito da boa consciência e da má consciência. Eu amo esse ensinamento também. Isso foi muito transformador na minha vida, quando eu entendi isso. O que ele fala que é a boa consciência? A boa consciência é quando a gente faz igual. Quando a gente faz exatamente igual ao nosso sistema familiar, ao grupo que a gente está inserido. O que é a má consciência? Quando eu faço diferente. Por que ele chama de má consciência quando a gente faz diferente? Porque às vezes traz culpa, né? Porque a gente ser diferente, quando a gente não é o padrão social. Simples assim. Não é o padrão. A gente é treinado para ser igual. No sistema educacional, no nosso sistema familiar, socialmente, aqui nas redes sociais, o algoritmo aqui, ó, você começa a pesquisar um negócio, só chove isso na sua tela. Só vem o igual. Então a gente é forçadamente, pelo esse padrão, por essa matrix aí vigente no mundo, a buscar se igualar. Só que eu sempre relembro, o Criador te fez o quê? Diferente. Seu DNA é único, sua digital é única, sua fisionomia é única. Quem será que sabe mais sobre o que é melhor para nós? Aquele que criou tudo que existe? Aquela força que criou tudo que existe? Ou a sociedade? Então, e o Bert Hellinger complementa esse ensinamento dizendo o seguinte: só existe crescimento na má consciência. Então, alguém colocou na caixinha culpa, né, sobre culpa. E eu falo assim, a culpa é um indício de que nós estamos evoluindo. E é preciso, muitas vezes, sustentar um pouco essa culpa, até que ela se dissipe, até que os resultados chegam. E o que trava muito o merecimento é a nossa dificuldade de agir na má consciência, de fazer diferente e de sustentar a culpa de receber mais do que os nossos, por exemplo. Quando a gente fala de merecimento, muitas pessoas vão para a questão financeira, né? Eu trabalho tanto, faço, mas parece que o resultado financeiro não vem. Por que ele não vem? Ou se ele vem, ele não fica. Aí o dinheiro chega, o carro estraga, o portão dá problema, isso, aquilo, outro acontece e o dinheiro vai embora. Por quê? Porque eu não consigo sustentar a culpa de receber mais, de ter uma vida boa. Gente, quando a gente chega num grupo, né? Vocês já viram isso? Quando a gente chega no grupo, é uma competição de quem reclama mais do que tá da dificuldade que tá passando. O Elton fala muito nisso, né? Quando tiver num lugar todo mundo contando os seus problemas, o Elton Euler lá, eu gosto de às vezes assistir as coisas dele, e ele fala muito o quê? Quando tiver todo mundo falando, contando os seus problemas numa rodinha, conta a sua vitória. Quer ver você dar conta de sustentar essa culpa?
Gente, porque é difícil. Você chega num lugar que tá tudo reclamando, você vai contar uma conquista sua. Você teria coragem de fazer isso? Para e pensa aí agora. Você chega na rodinha, um tá reclamando do negócio que não deu certo, ou tá reclamando da doença, sei lá, da mãe, do pai, do tio, da avó, ou tá reclamando que bateu o carro, ou tá reclamando sei lá o quê, que a empresa não faturou o que devia. Aí você tem coragem de chegar e contar que tá tudo bem? Que de vez em quando eu trabalho de pijama o dia inteiro? Dia que eu não tenho que atender ninguém, que eu só tenho trabalho administrativo, que eu vou pra frente do computador de pijama e fico o dia inteiro de pijama, trabalhando no conforto da minha casa, bem gostosinho. Será que dá pra contar? Vem culpa? Claro que vem, mas eu tô pronta pra sustentar essa culpa. O merecimento, ele vem desse lugar, de eu me permitir ser diferente, sustentar resultados diferentes. Eu tenho essa permissão? Você tem essa permissão de ter resultados diferentes? Eu vou te falar que eu tô aprendendo a ter, que eu ainda tô engatinhando nesse lugar. Esse é um lugar que eu estou engatinhando ainda. Porque quando eu olho ao meu redor, eu já tenho muito mais, né? Os meus resultados, o meu estilo de vida, a forma como eu escolhi viver, é muito alinhada comigo em muitas coisas. Como que faz para ter essa permissão? O Bert Hellinger dá o caminho, sustentando a culpa. Sustentando. Entendendo que as nossas relações, tem algo que eu falo muito no Divinamente Humano, que eu acho que é uma chave também para essa permissão. Entender que nossos pais, nossa família, as pessoas que estão muito próximas de nós são personal trainers emocional. Eu uso muito essa analogia. O que significa? Quando a gente vai para academia, pega a analogia. A gente contrata um personal para te fazer carinho? Não. Você contrata um personal para te pôr para moer, para poder te exigir o máximo. Você sai de lá frouxa da academia. Mas por quê? Porque você sabe que o seu físico vai se desenvolver nesse atrito, nesse exercício que te exige fazer mais, que te exige sair da sua zona de conforto. Como é que a gente cresce emocionalmente? No atrito, enfrentamento, nos enfrentando ali as nossas dificuldades. E aí eu falo muito assim, teve muita coisa nas caixinhas também de mãe, eu tô pensando em fazer uma live semana que vem sobre maternidade. Porque o nosso primeiro vínculo e um dos maiores vínculos é pai e mãe. Mãe principalmente até mais do que pai, eu acredito, né? Porque a gente inclusive usa o corpo físico da mãe para ser gerada. A nossa primeira casa é o ventre da mãe. Então a gente tem uma simbiose ali durante 9 meses de emoções, porque emoções elas desencadeiam, né, processos químicos, como é que fala? Substâncias químicas que a mãe sente, o bebê sente durante esse movimento todo. Então, a nossa relação, principalmente com mãe e pai, e depois isso vai se transferindo para outros lugares, para relacionamento afetivo, porque aquilo que a gente não resolve nesse primeiro vínculo, no primeiro personal trainer emocional, a gente vai caçar outros personagens trainers na vida, tá? Emocionais. Então, eu falo que é tão grandioso esse acordo com mãe, e é grandioso para os dois lados. E é grandioso e desafiador. Eu imagino que Deus chegou, né? Eu fico imaginando, de vez em quando minha cabeça, né, cheia de criatividade, fico imaginando isso, né? Então eu fico imaginando que Deus chegou para a mulher e falou assim: você quer um vislumbre do que é o amor divino? Então vou deixar você ser mãe, tá? Só que para isso você vai ter que pagar o preço. Você vai experimentar um pouquinho, né, um gostinho desse amor incondicional, que é esse amor da criação. Mas para isso, você vai ser testado de todas as formas. Porque você vai precisar fazer como eu faço.
pouquinho, né? Numa proporção muito menor. Então você vai lá, você vai ter que provocar esse filho nos pontos que ele precisa desenvolver. Você vai ter que cutucar atrito com pai e mãe, com as pessoas que nos cercam, porque eles nos cutucam, igual um personal trainer, para exercitar aquilo que você precisa liberar. Aquilo que você precisa liberar. E eles são só um instrumento. Você precisa entender isso, que as pessoas ao seu redor são só um instrumento para te mostrar o que tem dentro de você. E o pai e mãe são esse principal instrumento. Depois os filhos, depois o marido, né, relacionamento afetivo, a esposa. E esses são depois aqueles que vêm para continuar esse trabalho. Os sócios, as amizades, todos estão a serviço. Mas o vínculo familiar, ele é indissolúvel. Então, quando você vem para um sistema familiar, você vem com uma potencialidade interna que vai trazer uma nova informação para esse sistema. E o seu desafio é sustentar a má consciência de trazer essa nova informação para o sistema, de sustentar esse atrito, tá? Deixa eu tentar pegar um exemplo para ficar ainda mais claro essa questão, porque a permissão tem muito a ver com isso. A permissão é totalmente isso, da gente ficar, não vou dizer em paz, mas a gente ficar bem de fazer esse diferente, sabe? Da gente ficar bem em fazer esse movimento de trazer essa nova informação que é da minha alma para esse sistema, mesmo correndo o risco de não ser amada, mesmo correndo risco de ser rejeitada, mesmo correndo risco de não ser compreendida. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo que eu vejo muito lá em casa. Ó, minha mãe tá aqui também na live, né? Então, assim, lá em casa, no nossa família como um todo, essa questão da espiritualidade, ela é muito forte. Só que cada um pelo seu viés. Não existe um padrão único. Cada um escolheu um jeito de exercer a sua espiritualidade. Cada um escolheu uma forma de exercer essa espiritualidade. E num primeiro momento, isso gera o quê? Medo, atrito, discordância, ressentimentos. Pode gerar todas essas confusões. Mas qual que é a grande informação que o nosso sistema está pedindo? Liberdade de expressão. Se eu me encolho e não tenho coragem de falar do que eu acredito ser verdade, mesmo sendo diferente daquilo que a minha mãe acredita, daquilo que o meu pai acredita, daquilo que a minha irmã acredita, o que eu faço? Eu vou para boa consciência. Eu me anulo para manter a harmonia do grupo. Quando eu escolho sustentar muitas vezes a culpa e dizer aquilo que eu acredito ser verdade, o que acontece? Eu faço diferente. Eu vou para má consciência, mas eu abro um campo de informação para esse sistema. Então, a gente gera esse atrito, que é o personal trainer, né, emocional. Um gera um atrito no outro. E todo mundo se expande. E uma nova informação vem para esse sistema. E uma nova informação vem para esse lugar. E a gente evolui, tanto individualmente, quanto em grupo, quanto família. E também as pessoas ao nosso redor, para além da família, muitas vezes essa informação se expande. O que é a permissão? A permissão é eu me dar esse direito. Então, quando eu vou criando esse entendimento de que tudo acontece para trazer uma nova consciência individual e coletiva, todos esses atritos acontecem para expandir, eu solto meu freio de mão. E eu vou me permitindo a fazer diferente. E eu vou me sentindo merecedora dos resultados diferentes que eu tenho.
Vai ficando mais claro, Lid? Vai me colocando aí se tá ficando claro, gente. Porque é um assunto complexo. Não é um assunto fácil de entender e muito menos de executar. Mas o meu nível de merecimento, ele tem a ver com a minha permissão. Eu não tem a ver com o que eu faço. Como eu disse lá no comecinho da live, deveria ser matemático, né? Deveria ser um movimento matemático. Eu fiz tantas horas de trabalho, eu recebo por essas tantas horas de trabalho, tá? Então, gente, nós já estamos encerrando nossa live, que é um tema muito, muito complexo, né? Nós já estamos aqui quase 1 hora de live. Mas eu vou recapitular pra gente fechar. Recapitular. Autoimagem, como eu me vejo. Autoestima, o quanto eu gosto daquilo que eu me vejo. Qual que é o caminho? Reconstruir a minha autoimagem. Porque se eu não tenho uma boa autoimagem e uma boa autoestima, eu não vou me permitir merecer, tá? Eu não vou me permitir fazer e ter os resultados que eu preciso, tá? Então, correr atrás de reconstruir a nossa autoimagem e reconstruir a nossa autoestima para que a gente se permita ser diferente, ter resultados diferentes e se sentir merecedora daquilo que a vida traz, é o caminho. Com muitas variáveis, né? Claro, com muitas variáveis, porque é um tema realmente muito complexo, que toca muito as nossas emoções, as nossas relações, tá? E tem sim que tirar várias camadas, viu? Do que já foi vivido. E tem que desprogramar muitas coisas. E isso é algo que a gente também precisa aprender muito, né? Soltar, entender que tem coisa que precisa ser liberada, já cumpriu o seu papel. Mas a gente só faz isso com amor, tá? Eu espero que essa live é um assunto que a gente pode realmente falar um final de semana inteiro, destrinchar as várias camadas dele num final de semana inteiro. E quem quiser fazer isso, nós não vamos ter só um final de semana, nós vamos ter um feriado inteiro, que é o feriado de carnaval. Então nós vamos ter retiro de carnaval. Quem quiser saber mais, me chama no direct, me chama aqui, que a gente vai ter esse movimento. Esse ano eu quero fazer muito mais imersões pra gente mergulhar, porque são temas realmente profundos, e eu tenho buscado cada vez mais estruturar isso em vivências práticas, em ferramentas práticas, pra gente conseguir sair desse macro que é tudo isso, dessa complexidade que é tudo isso, e trazendo ações práticas, né, no dia a dia, pra gente conseguir tornar tudo isso mais palpável na nossa vida. Esse é o que eu tenho me dedicado muito nesse momento, em trazer isso de uma forma concreta, né, aplicável no nosso dia a dia, sair dessa complexidade e trazer isso pontualmente em movimentos no dia a dia, tá? Outra coisa que eu quero convidar vocês é quinta-feira, quem é de Tumbiara, teremos um encontro presencial, né, do nosso grupo Agartha Luz. Também tem informações aí, quem quiser também saber mais, só me chamar. Ok? Que bom que vocês gostaram da live, que bom que você gostou, Lid. Vamos continuar, vamos firme. Movimento de quinta maravilhoso, lá no Claudinho, no Espaço Vegeton de Tumbiara, na Pirâmide. Deixei o vídeo também aqui na Agartha Luz, né, no perfil da Agartha Luz, mostrando como é que você entra, como é que você chega lá na Pirâmide, quem não conhece, quem não sabe onde é. E é um movimento que convida a gente a se olhar, que convida a gente a fazer esse caminho de espiritualidade com essa base que eu sempre prego, que é a gente encontrar a nossa essência e conseguir colocar ela no mundo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um beijo, e a gente se vê terça-feira na live aqui, na quinta no Agartha Luz, aqui em Tumbiara, e no Carnaval lá em Caldas. Beijo, gente!